Se clamar por mim, em qualquer provação eu o ouvirei e serei seu Deus para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra e à mesa da Eucaristia, para participarmos dignamente dos santos mistérios. Reconheçamos os nossos pecados. Com fé e confiança na misericórdia do Pai, peçamos perdão. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Início da profecia de Ageu. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia, foi dirigida a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida, por intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de luz, enquanto esta casa está em ruínas? Isto diz agora o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Tendes-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagais. Estais vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda em saco pouco. Isto diz o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a
Mas subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável. Nela me glorificarei, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegra-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem dos seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. E ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Irmãos e irmãs, a primeira leitura, tirada do livro do profeta Ageu, ela mostra para nós um período do povo do Antigo Testamento em que Israel voltou do exílio na Babilônia. Israel foi levada em exílio para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor e por lá ficou muitos anos. E agora, sob o império do rei Dario, o rei Dario deu uma carta de alforria, uma carta de liberdade para que o povo de Israel saísse do cativeiro na Babilônia e voltasse para a sua terra natal, que é Jerusalém. Porém, quando eles retornaram para Jerusalém, eles se depararam com uma cena muito difícil. Por quê? Porque eles encontraram a cidade totalmente destruída, arrasada. Porque a população toda da cidade praticamente foi levada para a Babilônia. Os homens que tinham a força de trabalho, as mulheres, as crianças. Ou seja, não ficou ninguém na cidade para reconstruir a cidade. Era quase igual uma cidade fantasma. Quando Israel voltou, se deparou com aquela situação. Não tinha casa direito para as pessoas morar, não tinha uma habitação digna, e muito menos tinha o templo do Senhor. Que o templo, dentro da cultura de Israel, era um marco. No templo se fazia comunhão com Deus.
No templo você fazia as ofertas de sacrifício. No templo havia aquela comunhão com Deus, né? Através do ofício dos sacerdotes. E nada disso estava acontecendo. Só que quando os israelitas se uniram para reconstruir a cidade, o que aconteceu? Eles se preocuparam primeiro em construir a casa deles. E aí todo mundo correndo para construir a sua casa. Aí todo mundo morando numa casa bonita, bem arrumada, recém-construída, todo mundo feliz, contente, mas o templo de Deus, nada, esquecido. Né? Aí o que aconteceu? Uns até diziam: não, agora não é hora de se preocupar com o templo de Deus, é hora de construirmos a nossa casa e capricharmos no lambril, porque a nossa casa tem que ficar bonita. Só que daí, sempre no meio do povo de Deus, o profeta é aquele que tem a missão de ser da parte de Deus, a voz de Deus no meio do povo. E lá foi Ageu, né, enviado por Deus para dar uma mensagem que não ia agradar nem um pouquinho o povo. Chega lá Ageu para dizer: olha, vocês estão muito preocupados com o bem-estar de vocês, com a casa de vocês, e vocês estão esquecendo a casa de Deus. Vocês estão esquecendo o templo de Deus. E sabe por que vocês estão fazendo isso? Vocês comem, mas é como se não tivessem comido, estão sentindo fome. Vocês bebem, é como se a bebida não estivesse fazendo efeito. Vocês digamos, querem celebrar, mas vocês não sentem a alegria de celebrar. Vocês se sentem vazios, parece que nada avança. Vocês trabalham, o salário que vocês ganham parece que não dá para nada. É igual colocar o salário num saco furado. Por quê? Vocês não estão cuidando da casa de Deus. Então aqui, o profeta quer chamar a atenção do povo para o seguinte: a casa de Deus é responsabilidade do povo também. A casa de Deus é responsabilidade de toda a comunidade. Ou seja, assim como numa casa, na família, todo mundo contribui para a manutenção da casa, né? Família, a casa de Deus também. Todos os membros da comunidade têm a sua responsabilidade para colaborar com a casa de Deus. Então é interessante, né? A gente perceber pessoas que antes não eram dizimistas, que hoje são. Antes de serem dizimistas, as pessoas diziam assim: puxa vida, parece que nada dá certo, as coisas não se organizam, e de repente ela se tornou dizimista, preocupada com a sua comunidade, preocupada com a igreja, e a gente percebe o quê? Ficou rica, milionária? Não, jamais, porque a igreja não acredita nisso. Mas a gente percebe o quê? A divina providência não deixa de faltar na vida daquela pessoa. Tudo que ela faz, ela goza dessa providência divina. Ou seja, participar do dízimo é reconhecer que Deus é a fonte de tudo aquilo que temos, que Deus nos dá tudo. Fazer a colaboração com o dízimo é a gente dar o primeiro pedaço do bolo para aquele que nos dá o bolo inteiro. E o povo de Israel estava lá reclamando, né? Puxa vida, a gente bebe, não sente prazer na bebida. A gente come, não sente prazer na comida. A gente trabalha, o salário parece que é jogado num saco sem fundo que não dá para nada. Então, por quê? Aí o profeta Ageu vai dizer: porque vocês não estão dando a parte de vocês para a casa de Deus, para o templo do Senhor. À medida que vocês colaborarem e entenderem que a responsabilidade de vocês pela casa de Deus ela é importante também, vocês vão começar a experimentar os frutos dessa bênção que vem em primeiro lugar, a divina providência. Agora, não só também deve ser a nossa preocupação no sentido assim material com a casa de Deus, mas deve ser também no sentido espiritual, porque em primeiro lugar a igreja, a casa de Deus, é feita de pessoas, né? Claro que nós precisamos de um espaço físico para a gente se reunir, para a gente ter as nossas celebrações, as nossas atividades, mas em primeiro lugar, a primeira casa de Deus somos nós que somos batizados, os templos do Espírito Santo. Então eu preciso também olhar por nós que somos casa de Deus, somos templo de Deus, somos morada de Deus. Então nós
primeira leitura, uma visão de dois fatos. A primeira é de nós entendermos que nós somos responsáveis pela casa de Deus. Segunda, nós temos que fazer com que essa casa de Deus comece a ser construída em primeiro lugar, dentro do nosso coração. É ali que a semente vai ser germinada, vai frutificar e dar os seus frutos. E quando vamos para o Evangelho, nós vemos uma outra coisa peculiar. Nós vemos lá Herodes, dizendo que veio o ouvido dele que Jesus estava muito famoso, todo mundo falando de Jesus, curas, pregações, milagres, sinais, muitos querendo saber quem é esse Jesus. Só que chegava muito boato no meio, falava, olha, acho que é João Batista que ressuscitou e voltou. Ou então falava, acho que é o profeta Elias que voltou. Aí Herodes pensava, mas como que pode ser João Batista? Porque João Batista não tem que cortar o pescoço dele, Eu vi a cabeça de João Batista numa bandeja, como ele pode ter voltado? Ele já ficou um pouco apreensivo. Ou então, como poderá ser Elias, E aí ele queria descobrir um jeito de se encontrar com Jesus, ver Jesus e saber quem era Jesus. Agora é interessante, que o pai desse Herodes, que hoje está curioso para saber quem é Jesus, foi o mesmo que quando ficou sabendo que os reis magos queriam adorar o rei de Israel, mandou matar todas as crianças, todos os meninos, sexo masculino de Israel, ao fio da espada, para que ali ele pudesse matar também esse que era uma ameaça ao reino dele, o Cristo Jesus. Muito bem, Jesus fez o quê? São José recebeu o aviso do anjo, pegou o menino Jesus com Nossa Senhora e foi embora para o Egito. Só voltou 12 anos depois, quando ele já tinha morrido. Só que agora está o filho dele no lugar dele no trono, E o filho quer saber quem é esse Jesus, Ele diz assim, mas eu decolei João Batista, não pode ser João Batista. Mas esse profeta Elias que eles falaram já morreu há algum tempo no Antigo Testamento, como é que ele pode ser, E aí, ele queria saber quem era Jesus. Agora é diferente. Uma pessoa que quer conhecer Jesus, saber quem é Jesus, para ser discípulo de Jesus, e o significado literal da palavra discípulo, no sentido bíblico, na tradução da Bíblia, é você colocar os seus pés nas mesmas pegadas do Mestre. Você já viu aquelas pegadas quando a gente anda na areia, quando a gente tem aquelas marcas na areia da praia, por exemplo? Ser discípulo é colocar os pés nas mesmas pegadas deixadas na areia pelo Mestre. Agora, não é fácil, seguir Jesus, Todos nós sabemos. Muitas vezes nós somos chamados a momentos difíceis de desafio, de sacrifício, mas por amor seguimos o Senhor, porque sabemos que Ele é tudo para nós. Porém, Herodes não queria conhecer Jesus para ser discípulo, para ser o seguidor de Jesus. Herodes queria conhecer Jesus por curiosidade, talvez até para fazer uma ironia com Jesus, talvez até para fazer uma brincadeira com Jesus, mas não para levar Jesus a sério, não para ser um discípulo, aquele que quer de verdade seguir Jesus. Então, quando olhamos para essa palavra do Evangelho, nós passamos a entender uma coisa muito importante, Nós somos discípulos de Jesus, que nós temos que seguir Jesus, não como Herodes por curiosidade, para ver o que Jesus pode fazer por nós, mas seguir Jesus como discípulos, como aqueles que amam e querem seguir os passos do Mestre. Porque muitas pessoas, já vimos essa experiência, às vezes vêm à igreja por curiosidade, para saber quem é Jesus. Muitas vezes nessa curiosidade acabamos encontrando com Jesus mesmo, graças a Deus. Porém, vamos encontrar pessoas que às vezes vão por curiosidade, mas não estão querendo ver Jesus, não vão na igreja por outros motivos e outras razões, Então, o que você percebe? O Evangelho de hoje é um alerta, como alguns santos da igreja diziam, buscar Jesus por Jesus, sem esperar nada em troca. Buscar Jesus por amor, sem espera de nenhuma recompensa. Por quê? Porque buscamos a Deus por gratuidade, por amor, por bondade, por misericórdia. Agora, claro, Deus nos ama tanto, Ele não vai nos deixar sem recompensa. Ele vai ver a nossa generosidade,
fazer uma mercancia com Deus, né? Eu vou fazer isso porque Deus vai fazer aquilo para mim. Eu vou fazer tal coisa porque Ele vai me retribuir de alguma forma. Não. Sempre faça pensando na gratuidade, no amor, na entrega e na doação. E vocês vão ver, vocês vão receber. Como na primeira leitura de hoje, né? Muitos preocupados com a sua própria casa e ninguém estava preocupado com a casa de Deus. Quando se preocupa com a casa de Deus, faz por gratuidade e por amor, e Deus vai abençoar. Né? Como também hoje aqui no Evangelho, quem procura seguir Jesus por amor, por atenção, por carinho, Deus, na sua gratuidade, vai nos abençoar e vai nos recompensar. Então, que o Senhor hoje nos dê essa graça, né, de sermos esses discípulos de Jesus que querem pisar nas mesmas pegadas do Mestre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se levantar. Vamos apresentar ao Senhor as nossas preces, os nossos pedidos. Irmãos e irmãs, quem é Jesus, de quem se dizem tantas coisas? Por que terão medo dele os poderosos? E por que se aproximam dele as crianças, os pobres e os doentes? Peçamos ao Pai que nos revele esse segredo, orando com fé. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, esposa fiel, imaculada e sem liga, para que ensine a todos quem é Jesus, o Filho de Deus, vindo do céu, salvar os homens, oremos. Por todos aqueles que semeiam muito e colhem pouco, e pelos que, por mais que ganhem, nunca se satisfazem, para que aprendam que o homem não vive só de pão, oremos. Pelos que se preocupam muito com as coisas deste mundo e desvalorizam ou esquecem as de Deus, para que atendam às mensagens dos seus profetas, oremos. Por todos os homens que dão a sua vida pela fé cristã, para que, ao morrer, ponham os olhos na cruz de Cristo e nela encontre a paz com Deus e consigo próprio, oremos. Pelas comunidades paroquiais do mundo inteiro, para que o sorriso de Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, renove a esperança dos que perderam e andam tristes, oremos. Vamos orar também hoje, lembrando os aniversariantes que estão agradecendo a Deus pelo dom da vida. Oremos pela Wanda Arcas, pelo Geraldo Miguel, pela Milena Dias, pelo Luiz Antônio, pela Rafaela Ferranese, pelo Jaime Ferreira, pela Janice, pelo Jaime Nunes, pela Suelina Lesso, pela Liliane Pereira, para que recebam do Senhor a graça e a bênção especial que tanto necessitam. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Vamos orar também pelos nossos irmãos e irmãs já enfermos, que padecem no leito de dor. De forma especial, vamos rezar e pedir pela saúde da Wanda Arcas, da Pedrina Gonçalves, da Estela, da Rita Silva, da Yolanda Bertini, da Sônia Mota, da Simone e da Mônica, da Salete, do Armando, da Gláucia, do Jairo Souza e do Murilo Moraes, para que tenham a sua saúde plenamente restabelecida. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Oremos também pelos nossos irmãos e irmãs já falecidos, de forma especial pelo 7º dia de falecimento de Teresinha de Jesus Curian e também pelo aniversário de falecimento de Vera França, para que, tendo elas participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Santíssimo, que nos destes a graça de conhecer Jesus, ensinai-nos a falar dele a
Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se para o canto da partilha dos dons. Esta prece, Senhor, venho te oferecer, por acreditar na chama, a certeza da eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a luz, meu irmão, a fé, a esperança, meu amor, esta prece, Senhor, venho te oferecer, por acreditar na chama, a certeza de dar. Eu te ofereço as mãos que estão abertas, o cansaço do passo mantido, meu grito mais forte de louvor. Esta prece, Senhor, venho te oferecer, por acreditar na chama, a certeza de dar. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem, diz o Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas venham as palavras que se salvam. Felizes os que vêm ao banquete do Senhor. Eis uma mesa
Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. podem sentar-se um instante para os avisos da comunidade. Boa noite a todos. Dia 13 ou dia 12 de outubro agora, teremos a festa da padroeira, as missas da semana, às 19h30 e sábado, no dia às 19 horas. E nossa comunidade está conciliando na terça-feira, dia 3. Então, convidamos a todos para estar ajudando. A gente conversou com alguns. Convido a todos também a levar familiares, amigos, para estar participando com a gente. Convidar. Nós vamos ter também a parte festiva, né? Nossa comunidade é responsável pela rápida da porção. Já está lidando também. Os dias mais calmos, a gente já está fazendo mandioca e batata. É isso mesmo. Nos dias normalmente vai entrar frango também. Então, vão participar, fazer lá para o pastel, tem bastante coisa. E amanhã também, dia 29, né? Dia de São Miguel Arcanjo. Era uma carreata da nossa comunidade matriz até o terreno da comunidade São Miguel no Rio Colombo. E depois será a Santa Missa às 20 horas, também todos estão convidados. Todas as quintas-feiras que a gente tem também a missa na matriz, e após a missa da oração do Santíssimo, encerramento às 16h30, com a bênção final. E até o dia 30, que é sábado, tem a última data para a renovação da liturgia. Quem não fez ainda, tem um tempinho ainda para falar até sábado, se precisar. Na nossa comunidade, eu queria agradecer pela nossa pizza que a gente fez na semana passada, pelas doações, pela venda de vocês. A gente vendeu em torno de 124 pizzas. Então foi um bom que a gente arrecadou, que vai ajudar até a gente a ganhar os fundos para ajudar na festa da nossa matriz. Então, Deus
trabalho que a gente faz. Vamos então pedir a bênção de Deus no encerramento da nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora Imaculada Conceição, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.